Boxing Day, tradição para inglês ver? Fala galera do Que História, beleza? Hoje não tem gorro de Papai Noel no fim de ano do canal, mas tem o Boxing Day. Vamos falar sobre o feriado mais famoso do futebol britânico. Mas antes vou te pedir para inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhar os nossos conteúdos sobre história, tendo o esporte como pano de fundo. Se tem um lugar em que tradição é importante e é bastante levado a sério, esse lugar é a Inglaterra. E hoje nós vamos trazer o Boxing Day, que é o feriado que acontece no dia 26, o dia depois do Natal. A origem dele tem algumas versões diferentes, mas todas elas convergem no principal ponto, que são as caixas. Sim, as caixinhas de fim de ano. Pois bem, no dia 26 de dezembro é comemorado o dia de São Valentim, que é um dos primeiros mártires do cristianismo. Mas São Valentim não é o dia dos namorados ou criatura? Né? Foi São Estevão, tá, gente? Eu quis dizer São Estevão. Vocês escutaram eu falando São Estevão. É dia de São Estevão. Assim sendo, a data é comumente ligada à doação e partilha, onde as pessoas se preocupam em ajudar os menos favorecidos. E assim, esse é o principal foco de todas as versões para a origem do Boxing Day. Uma das teorias é que na Idade Média as paróquias abriam as caixinhas de doações exatamente no dia 26. E a outra diz que no século XVII era comum que as pessoas dessem caixinhas de presentes aos comerciantes e outros trabalhadores em agradecimento ao trabalho realizado ao longo de todo o ano. Mas uma das versões que é mais aceita é que as pessoas que trabalhavam nas casas das famílias muito ricas ganhavam uma folga no dia 26 para poder visitar suas famílias, já que na noite de Natal estavam trabalhando. E nesse dia de folga, elas recebiam também uma caixinha com presentes e com sobras da ceia da noite anterior. Essas três são as principais origens apontadas para o atual feriado de Boxing Day. O capitalismo fez com que a data dedicada à partilha se transformasse num feriado bancário e, posteriormente, num dia dedicado a promoções. É uma data alternativa à Black Friday, em que os países anglo-saxônicos, como também acontece na Escócia e no Canadá, se dedicam a limpar os estoques de coisas que não foram vendidas durante o Natal. Mas o futebol, onde ele entrou nessa história? Bem, ele está nessa história desde antes mesmo do Boxing Day se tornar um feriado. O dia 26 de dezembro foi quando aconteceu a primeira partida entre clubes da história do futebol, quando sequer as regras do esporte estavam consolidadas e organizadas. O Sheffield Football Club enfrentou e venceu o Hallam Football Club fora de casa por 2-0, naquele que se tornou o primeiro e o mais antigo clássico do futebol mundial. Uma das grandes tradições britânicas para essa época era a caça à raposa, mas com proibição dela, outros esportes começaram a realizar eventos importantes no dia 26 de dezembro, como por exemplo o turf, o rugby e posteriormente o futebol, que passou a realizar rodadas completas de suas ligas nessa época do ano. Aí foi uma questão de tempo para que essa nova medida se tornasse um sucesso e uma nova tradição para os britânicos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, com a participação especial do Matheus Oliveira, do Enfield Brasil, especializado, como vocês devem ter desconfiado, em falar sobre o Liverpool. E aí galera do Que História, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou participante da Enfield Brasil, estou lá tem bastante tempo, a gente que cobre ali faz uma cobertura diária do Liverpool e é uma cobertura bem insana aí nos jogos do Boxing Day. Geralmente na Premier League e na Championship, que é a segunda edição, as rodadas são realizadas a cada 2 dias e a maratona é muito insana, como eu disse no início da saudação. Só que essa maratona ela já foi bem pior. Desde o final do século XIX, haviam jogos de futebol nos dias 25 e 26 de dezembro, nessa data aí do pré e do pós-natal. Só que essa tradição local era de realizar os derbys das cidades, ou seja, os clássicos. Porque era sempre um jogo de apelo maior do público. Então, assim, era sempre muito atrativo para o pessoal. Então, em 1957,
foi realizada a última rodada de Natal do Campeonato Inglês. E a principal razão dessa realização da última rodada não foi o desgaste, não, mas sim o transporte público. Na década de 50, os trabalhadores do metrô, por exemplo, eles passaram a ter direito às férias. Então, aí a redução da oferta de transporte público fez com que a locomoção dos torcedores se tornasse um grande problema. Então, a remoção da rodada de Natal e a realização de uma rodada do Boxing Day com jogos entre adversários mais próximos, muitas vezes fora da ordem normal da tabela, ela acabou sendo essa solução aí para a continuidade dos jogos. Assim, o Boxing Day permaneceu no calendário e, mais do que isso, ele passou a fazer parte da cultura britânica. Criou-se até uma cultura machista, quase institucionalizada, de que era hora das mulheres irem para as compras e dos homens irem para o estádio de futebol ou para os pubs. Na Inglaterra isso é muito comum, que os participantes eles vão aos pubs para assistir os jogos. E hoje, né, por questões óbvias, essa cultura já está totalmente rechaçada, mesmo que ainda tenha algumas pessoas que pensem assim. Para os atletas, técnicos e dirigentes, o final do ano está recheado de jogos, é sempre um pesadelo. Por que é um pesadelo? Principalmente pelo desgaste dos atletas. Então, nomes como o Eriksen, Alex Ferguson, Guardiola, Klopp, sempre foram bastante críticos a essas tradições e a esses diversos jogadores que sempre reclamam dessa loucura aí dos jogos do final do ano. Lembrando que, por exemplo, o Klopp, falando agora da nossa área, o Klopp ele sempre reclamava bastante dos jogos, porque a equipe do Liverpool é sempre uma equipe muito intensa, uma equipe que gosta de marcar lá na frente, então o Klopp ele sempre apostava muito aí nesse descanso dos jogadores, fazendo essa rotatividade grande aí dos atletas, escalando sempre times completamente diferentes, muito em função da cultura do Klopp, porque na Alemanha, como todo mundo sabe, existe uma pausa aí no final do ano e geralmente os atletas eles voltam só no mês, aí na segunda quinzena aí de janeiro aí, para a realização dos jogos. Então, seguindo nessa questão da cultura inglesa, por que não mudar? Bom, as tradições elas não são fáceis de mudar na comunidade britânica. A gente sabe que o inglês ele é bastante tradicional, principalmente nessas questões culturais. E ainda mais que dá certo, porque o Boxing Day é um atrativo bem bacana, aí, tanto para televisão quanto para transmissão de pubs, enfim. A gente não sabe como que vai ficar agora em relação à pandemia, mas é bem provável que a oferta da televisão ela aumente mais, porque como agora só podem, né, em algumas cidades, 2.000 torcedores dentro dos estádios, então é bem capaz da oferta da televisão ela aumentar. Então a gente tem mais audiência na televisão, principalmente aí agora, nessas 4 rodadas aí do fim de dezembro aí, e no começo de janeiro, aí no Boxing Day aí, que é essa cultura, essa tradição inglesa aí muito bem desenhada do futebol. Bravo! Então, pessoal, essa foi minha participação um pouquinho rápida aqui, falei um pouquinho a respeito do Boxing Day. Vocês também, quem quiser conhecer o nosso trabalho lá, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Agora a gente também tem um site oficial, que é o anfidbrasil.com.br. A gente tem algumas matérias que a gente escreve, Twitter, @anfidbr, Instagram, @anfidbrasil, e lá no Facebook também, anfidbr, lá para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Agradecer principalmente o Bruno aí pela confiança de trazer a gente para falar a respeito do Boxing Day. E é isso. Acompanhe o nosso trabalho na Anfield Brasil e não deixe de se inscrever aqui no canal do Bruno também, Que História. E se você se inscreveu, ativa o sininho também para você ter as notificações aí dos vídeos novos do canal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Uma maratona desgastante para quem entra em campo, mas uma coisa espetacular para quem está de folga em casa. Esse é o Boxing Day e essa é uma daquelas tradições que a Inglaterra provavelmente não vai mudar tão cedo. Queria agradecer a participação do Matheus, que ajudou a gente a falar um pouco desse momento do ano tão especial para o futebol britânico, e também a você que esteve com a gente aqui até agora. Ressalto para que se inscreva no canal, clique no sininho para receber as atualizações e compartilhe nossos conteúdos com os amigos e leve adiante um pouco de história para essa galera. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo do Que História. Um forte abraço e valeu!